Você acredita em casa assombrada? Porque eu te garanto que depois do que aconteceu com minha prima Maria, eu nunca mais passei na frente daquela casa velha sem fazer o sinal da cruz. E olha que eu era dos mais descrentes, viu? Deixa eu te contar esse caos que até hoje me arrepia. Mas antes de começar, já deixa aqui nos comentários de onde me escuta e qual o seu nome. Eu leio cada comentário com muito carinho. Isso foi lá por volta de 2008, num novembro bem quente. Eu tinha uns 15 anos e a Maria, minha prima, tinha acabado de fazer 17. A gente morava numa cidadezinha, sabe? Daquelas que todo mundo conhece todo mundo. Na estrada que levava para a fazenda do tio Zé, tinha uma casa. Meu Deus do céu! Uma casa que estava abandonada desde antes de eu nascer. O povo mais velho contava que ali tinha morado uma família inteira, mas que um dia simplesmente sumiram. Deixaram tudo para trás. Móveis, roupas, tudo. A casa era daquelas antigas, de pau a pique, com varanda na frente toda torta. A janela estava quebrada, a porta pendurada só numa dobradiça e um mato tinha tomado conta de tudo. Tinha um pé de goiaba do lado que ficava carregadinho, mas ninguém tinha coragem de pegar os frutos. Era sexta-feira, fim de tarde. Eu e a Maria estava voltando da venda, a pé mesmo pela estrada de terra. O sol já estava se pondo, deixando aquele céu alaranjado, sabe? Bonito, mas ao mesmo tempo meio assustador. A gente ia conversando besteira, sabe como é que é? Fofoca da escola, falando dos meninos da cidade, essas coisas de adolescente. A Maria estava contando de um rapaz que tinha dado em cima dela na festa da igreja no sábado anterior. Quando a gente se aproximou da casa abandonada, eu senti um negócio esquisito no ar. Não sei explicar direito. Era como se a temperatura tivesse caído de repente. Eu até comentei: "Eita Maria, esfriou de uma hora para outra, não é não?" Ela concordou, puxou o casaquinho que tinha na mochila, a gente continuou andando, mas eu percebi que ela tinha ficado meio quieta. Não era normal da Maria ficar calada, sabe? Ela era falante que só. Foi aí que aconteceu. A gente estava bem na altura da casa, mais ou menos 20, 30 metros de distância, quando a Maria parou de supetão. Assim, ó, parou, seca. Eu quase esbarrei nela. "Que foi, prima?" Eu perguntei. Ela estava parada, olhando para a casa, com aquela cara de quem está prestando atenção em alguma coisa. "Você não ouviu?" Ela disse baixinho. "Ouviu o quê?" "Alguém me chamou." Eu dei risada, achando que ela estava querendo me assustar. "Ah, qual é, Maria? Para com isso." "Não, sério," ela falou, e eu vi no zóio dela que não era brincadeira. Eu ouvi alguém chamar Maria, assim, bem devagar. Eu senti um arrepio subir pela espinha. Olhei em volta, não tinha ninguém. A estrada estava vazia, só eu e ela. As casas mais próximas ficavam longe dali, uns 500 metros para frente. "Deve ter sido o vento," eu falei, mas minha voz saiu meio trêmula. "Vento não chama ninguém pelo nome," ela respondeu, ainda olhando para a casa. A casa estava ali, toda torta, com aquelas janelas escuras que parecia olhos vazios te encarando. O mato balançava com o vento, fazendo um barulho seco, tipo shhh. E tinha um cheiro estranho vindo de lá, um cheiro de mofo misturado com, sei lá, terra molhada. Mas não tinha chovido fazia semanas. "Vamos embora, Maria," eu pedi, puxando ela pelo braço. Mas ela não se mexeu. Continuou olhando para casa, como se tivesse hipnotizada. "Você acha que tem alguém lá dentro?" ela perguntou. "Não sei e não quero saber. Vamos logo que está escurecendo." Era verdade. O céu já estava ficando roxo, aquele roxo de fim de tarde que logo vira noite. E a última coisa que eu queria era ficar ali na frente daquela casa quando escurecesse de vez. A Maria deu mais alguns passos,
mas devagar, ainda olhando para trás. Eu respirei aliviado, achando que ela tinha desistido da ideia maluca de investigar. A gente andou mais uns 10 metros e aí ouvimos de novo: Maria! Dessa vez eu também ouvi. Juro por Deus, não foi impressão não. Não foi o vento, não foi nada. Foi uma voz de mulher, meio rouca, meio fraca, mais clara, chamando Maria bem devagar, tipo puxando as letras. A gente parou as duas ao mesmo tempo. Eu senti meu coração disparar. A Maria me olhou com os olhos arregalados. "Você ouviu?" Ela sussurrou. Eu não consegui falar, só balancei a cabeça que sim. "Tá vindo de lá." Ela apontou para casa. E era mesmo. A voz tinha vindo daquela direção, não tinha como negar. Mas não tinha ninguém visível. Nenhuma pessoa na varanda, nenhuma sombra nas janelas, nada. "Maria, pelo amor de Deus, vamos embora," eu falei, e minha voz estava tremendo mesmo agora. Mas você conhece aquele ditado: curiosidade matou o gato. Pois é, a Maria sempre foi curiosa demais para o próprio bem. "E se tiver alguém precisando de ajuda?" ela disse. "E se for uma velhinha que caiu, que tá machucada?" "Se for uma velhinha, ela não ia saber seu nome," eu argumentei, e achei que tinha ganhado a discussão. A Maria ficou quieta um instante, pensando. Eu achei que ela ia concordar comigo e a gente ia sair correndo dali. Mas não. "Por isso mesmo que eu preciso ver," ela disse, com aquela teimosia que só ela tinha. "Pode ser coisa séria. Ou pode ser coisa que a gente não deve se meter," eu respondi. Mas a Maria já tinha começado a andar em direção à casa. E eu fiquei ali, parada no meio da estrada, vendo ela se afastar. Você já passou por isso? De ter que escolher entre fazer a coisa certa e segura, ou fazer a coisa errada e burra, mas não abandonar alguém que você gosta? Pois é. Eu não ia deixar minha prima ir sozinha. "Espera, caramba!" Eu corri atrás dela. A gente saiu da estrada e começou a abrir caminho pelo mato. O capim estava alto, batia na cintura. Tinha umas plantas com espinho que arranhava a perna da gente. E aquele cheiro esquisito foi ficando mais forte conforme a gente se aproximava. A casa parecia maior de perto. As paredes eram de barro rachado, com pedaços faltando. Dava para ver as madeiras por dentro, meio podres. O telhado estava afundado de um lado, com várias telhas quebradas. A varanda da frente tinha 3 degraus de madeira. O primeiro estava completamente quebrado, faltando metade. A porta, meu Deus do céu, a porta estava entreaberta, pendurada só na dobradiça de cima, toda torta. "Maria," eu chamei baixinho, querendo ainda convencer ela a voltar. "Shhh," ela fez sinal de silêncio, prestando atenção. A gente ficou parada ali, a uns 5 metros da varanda, só ouvindo. Tinha alguma coisa se mexendo lá dentro. Um barulho leve, tipo alguém arrastando os pés no chão de madeira. Passo, 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 bem devagar. Eu agarrei o braço da Maria com tanta força que depois ela disse que tinha ficado roxo. E aí a voz chamou de novo, mas dessa vez mais alto, mais claro. "Maria, Mariazinha, você veio me ver." Gente, eu nunca senti tanto medo na minha vida. Era uma voz de velha mesmo, bem rouca, tipo de quem fumou a vida inteira. E ela tinha chamado de Mariazinha, que era como a avó dela, que tinha morrido anos antes, costumava chamar ela. A Maria ficou pálida, branca igual papel. "Como essa pessoa sabe meu apelido?" a Maria sussurrou, mais para ela mesma do que para mim. "Não sei e não quero saber. Vamos embora." Eu já estava puxando ela, tentando fazê-la voltar. Mas nessa hora, a porta rangeu. Aquele rangido alto, longo, de filme de terror mesmo. E a porta abriu mais um pouco. A gente não conseguia ver nada lá dentro. Era tudo escuro. Mas tinha alguém ali. Eu sentia. Aquela sensação de que tem alguém te olhando, sabe? "Mariazinha, por que você não entra, menina? Faz tanto tempo." A voz vinha de dentro da casa, daquela escuridão. E foi aí que a Maria fez a coisa mais louca que eu já vi alguém fazer na vida. Ela subiu na varanda.
Maria, não! Eu gritei, mas ela não me ouviu ou não quis ouvir. Ela pisou com cuidado nos degraus quebrados, testando se aguentavam o peso. A madeira gemeu, mas segurou. Ela chegou na varanda e ficou ali parada, na frente da porta entreaberta. Eu fiquei embaixo, tremendo da cabeça aos pés. Queria correr, mas não conseguia abandonar ela. Quem é a senhora? A Maria perguntou, e a voz dela saiu firme, mais firme do que eu jamais conseguiria. Nenhuma resposta. A senhora precisa de ajuda? Maria tentou de novo. Os passos estavam vindo em direção à porta, devagar, arrastados, tipo quem tem dificuldade de andar. Eu vi a Maria dar um passo para trás, e instintivamente. Ela também estava com medo, percebi, mas ainda não tinha saído correndo. A porta abriu mais um pouquinho, e eu vi uma sombra se mexendo lá dentro. Maria, sai daí! Eu berrei com toda a força que tinha, e foi nesse momento que uma figura apareceu na porta. Era uma véia bem magrinha, curvada, apoiada numa bengala de madeira. O cabelo era todo branco, comprido, meio bagunçado. Ela usava um vestido azul desbotado, daqueles antigos, cheio de remendo. Mas o que mais me chamou a atenção foram os olhos dela. Era um azul clarinho, quase branco. E estavam cheios d'água, lacrimejando. Ela não era um fantasma. Era uma pessoa de verdade, de carne e osso. Mariazinha, a véia diz de novo. E agora dava para ver ela falando. Você cresceu tanto, menina, quase não te reconheci. A Maria ficou paralisada ali na varanda. Eu subi correndo as escadas, fiquei do lado dela. A senhora me conhece? Maria perguntou, confusa. A véia sorriu, um sorriso triste, sabe, daqueles que parece que carregam um mundo de dor. Conheço sim, minha filha. Você não lembra de mim? A gente se entreolhou. Maria balançou a cabeça que não. A véia suspirou fundo, aquele suspiro de quem tá cansado da vida. Eu sou a dona Benedita, amiga da sua avó Conceição. A gente era vizinha, muitos anos atrás, quando sua mãe ainda era criança. Maria regalou os olhos. Eu vi que ela tinha reconhecido o nome. Dona Benedita? A senhora que morava aqui? Essa mesma, a véia confirmou. Nunca fui embora, na verdade. Eu e Maria ficamos chocados. A casa estava abandonada há décadas. Como assim ela nunca foi embora? Mas o povo fala que essa casa está vazia desde sempre, eu disse, sem conseguir segurar a pergunta. Dona Benedita fez um gesto para a gente entrar. A gente hesitou, mas sei lá, ela não parecia perigosa. Parecia só muito sozinha. A gente entrou. Lá dentro era escuro, só entravam os raios de luz pelas frestas das janelas e do telhado. Mas conforme meus olhos se acostumaram, eu fui vendo as coisas. Tinha móveis antigos cobertos de poeira e teia de aranha, uma mesa de madeira com 3 cadeiras, um fogão a lenha num canto, apagado, umas panelas velhas penduradas na parede. Tudo muito antigo, mas dava para ver que alguém tinha tentado manter aquilo minimamente limpo. Num canto tinha um colchão fino no chão com os cobertor velho em cima. Do lado, uma lamparina querosene, meia queimada. A senhora mora aqui? Maria perguntou, com a voz cheia de pena. Moro, Dona Benedita respondeu, sentando devagar numa das cadeiras, como se cada movimento doesse. Há 40 anos. Mas por quê? Eu perguntei. Por que a senhora não foi para casa de algum parente, procurou ajuda? A véia olhou para a janela, para os últimos raios de sol que ainda estavam entrando. Porque eu tô esperando. E esperando o quê, Dona Benedita? Maria se aproximou, sentou na cadeira ao lado dela. A véia pegou a mão de Maria entre as suas. Mão fria, cheia de veia saliente, tremendo. Minha filha, minha Clarice. Ela saiu de aqui com 20 anos. Disse que ia trabalhar na cidade grande, que ia mandar dinheiro, que ia voltar a buscar. Eu fiquei aqui esperando. Mas ela nunca voltou. O
O silêncio que caiu naquela sala foi pesado. Eu senti meu peito apertar. A senhora não tentou procurar ela? Perguntei. Tentei, a véia respondeu e uma lágrima desceu pelo rosto enrugado dela. Escrevi cartas, pedi pro pessoal da cidade perguntar, mas ninguém nunca soube nada. É como se ela tivesse sumido. Ela limpou a lágrima com as costas da mão tremulosa. No começo o povo me ajudava, trazia comida, vinha conversar, mas com o tempo as pessoas foram esquecendo de mim, pararam de vir. Eu fiquei invisível, sabe? Como se não existisse mais. Aí o povo começou a dizer que a casa estava abandonada, que eu tinha ido embora, que tinha morrido, deixar de me procurar. E eu fiquei aqui, porque e se minha Clarice voltar e não me achar? A Maria estava chorando agora, lágrima escorrendo pelo rosto. Mas como a senhora sobrevive? Ela perguntou. Tem uma horta pequena nos fundos, umas galinhas que eu criei, pego água da chuva e tenho pé de goiaba. Quando dá fome eu pego. Eu lembrei do pé de goiaba que ninguém tinha coragem de pegar fruta. E ela estava sobrevivendo com aquilo o tempo todo. Dona Benedita, Maria falou, segurando firme a mão da véia. Por que a senhora me chamou? Como sabia meu nome? A véia sorriu de novo. Aquele sorriso triste, sabe? Daqueles que parece que carregam um mundo de dor. Conheço sim, minha filha. Você não é igualzinha à sua avó Conceição quando era moça? Eu te vi passando aqui outras vezes. Sempre quis chamar, mas tinha medo que você saísse correndo, que você achasse que eu era louca ou fantasma. Hoje eu juntei coragem, porque a solidão tá pesada demais. Já faz 3 dias que eu não converso com ninguém além de falar sozinha. Eu só queria ouvir uma voz, sabe? Lembrar como é ter alguém por perto. Aquilo partiu meu coração. E o de Maria também, eu vi. A senhora não vai ficar sozinha mais, Maria disse, com determinação na voz. Eu prometo. Naquela noite mesmo, a gente voltou para casa e contou tudo pros nossos pais. Meu pai e meu tio foram correndo lá com lanternas, levaram comida quente, cobertures. Nos dias seguintes, a comunidade inteira se mobilizou. Levaram Dona Benedita para o posto de saúde. Ela estava com pressão alta, desnutrida, precisando de remédios. A Maria ficou obcecada em descobrir o que tinha acontecido com a Clarice. Ela mexeu em arquivo antigo, perguntou para os mais velhos da cidade, até que conseguiu um contato. A Clarice não tinha abandonado a mãe. Ela tinha morrido num acidente de ônibus, no caminho para a cidade, há 40 anos. Mas ninguém tinha conseguido avisar a Dona Benedita na época, porque ela não tinha telefone, não tinha endereço certo registrado, e com o tempo, todo mundo simplesmente esqueceu. Quando a Maria contou isso para Dona Benedita, a véia chorou muito. Mas disse que pelo menos agora sabia a verdade, que podia fazer as pazes com aquilo. A prefeitura conseguiu um lugar para ela numa casa de repouso, mas sabe o que a Maria fez? Convenceu os pais dela de deixar Dona Benedita morar com eles, e ela aceitou. Dona Benedita viveu mais 5 anos com a família da Maria. Foram os melhores anos da vida dela, ela sempre dizia. Ela tinha companhia, tinha carinho, tinha quem conversava com ela todo dia. Quando ela faleceu, foi em paz, rodeada de gente que se importava. A gente enterrou ela ao lado de onde a Clarice estava. Finalmente, mãe e filha juntas de novo. Sabe o que eu aprendi com isso tudo? A gente vive num mundo tão corrido, tão ocupado, que esquece de olhar para os lados, esquece de ver quem está precisando de ajuda, de companhia, nem que seja só para trocar 2 palavras. Quantas Dona Beneditas existem por aí, sozinhas, invisíveis, esperando que alguém lembre delas? Os mais velhos, eles guardam histórias, sabedoria, uma vida inteira de experiência, mas a gente só dá valor quando é tarde demais. Depois daquele dia, eu nunca mais passei na frente de casa de ninguém sem olhar direito. Nunca mais ignorei uma pessoa idosa na rua, porque aprendi que, às vezes,
A coisa mais assustadora não é uma casa assombrada. É a solidão de alguém que ainda está vivo, mas que o mundo já esqueceu. Isso é mais triste que qualquer caso de assombração que eu poderia contar. Fica aí minha reflexão. E você? Tem alguma história parecida? Já conheceu alguém esquecido assim? Deixa aqui nos comentários. Vamos valorizar nossos velhos enquanto há tempo. Um abraço do fundo do coração. Até o próximo caso.